Então, hoje a gente vai continuar essa parte da camada de transporte, certo? Então, só lembrando, né, que a camada de transporte, ela é a primeira camada da pilha da arquitetura de rede, que as entidades da camada de transporte, elas se comunicam diretamente, né? Então, até a camada de rede que a gente estava estudando, todos os pacotes dessa camada de rede, eles descem para poder ser enviados pelo meu físico, e em todos os roteadores no meio do caminho, isso era aberto, e era avaliado, e era roteado. Mas o payload, né, a carga útil desses pacotes de rede, que é exatamente o segmento de mensagem da camada de transporte, isso não era visto, né? Isso era passado, ninguém vê. Então, uma vez que essa camada de transporte envia um segmento, a única entidade que vai abrir esses dados e avaliar esses dados vai ser a entidade de transporte na máquina final, né? Então, a comunicação das entidades da camada de transporte é uma comunicação fim a fim. Já na camada de rede, a gente vê a comunicação ponto a ponto, certo? Então, essa é uma característica importante da camada de transporte. A camada de transporte, quem foi da aula passada, eu estou só revisando rapidinho. A camada de transporte, ela pode funcionar assim como a de rede, com conexão e sem conexão, mas a gente vai se dedicar muito mais aqui ao serviço com conexão, porque ele é mais usado, né? Especialmente quando a gente fala da internet, porque o protocolo IP, que é aquele que a gente estudou mais, ele funciona na base do melhor esforço. É, e aí, ele não tem garantias de que a entrega vai ocorrer, não tem garantias de que a entrega vai ser ordenada, porque não tem conexão na camada de rede. Então, a camada de transporte, uma vez que ela estabelece conexão fim a fim, né, entre as entidades de transporte, então ela consegue realizar alguns serviços que tornam essa comunicação um pouco mais confiável, mesmo que ela ocorra em cima de uma camada de rede não confiável. Tá? Então, acaba que o protocolo de transporte TCP, né, que quando a gente para a gente também ficar já falando do que aqui é usado na prática. O protocolo TCP ele vai ser mais usado porque ele estabelece uma conexão fim a fim entre as entidades entre as aplicações, e a partir desse estabelecimento de conexão, onde é possível você até reconhecer, né, o recebimento de pacotes, você tem um timeout para receber as mensagens, né, então ele consegue realizar, trazer um pouco de confiabilidade para essa comunicação, tá? Mas existe também o protocolo UDP, que é não orientado à conexão, e que ele vai ser muito mais importante quando a chegada rápida da mensagem for mais importante do que a precisão do que vai ser recebido, né? Então, especialmente quando a gente fala de voz sobre IP, fluxos de vídeo, né? É melhor a gente perder um quadro do que a gente ter que pausar tudo para esperar uma retransmissão, por exemplo, né? Então, em algumas situações, o DP vai ser mais usado, onde a latência, né, a precisão, a rapidez, a agilidade na entrega seja mais importante do que a precisão do que vai ser recebido, tá certo? É, oi, pode falar, Felipe. Hum. Eu nunca vi o código, mas eu acredito que sim, que todo o stream de vídeo e de áudio vai usar o DP, ou algum outro protocolo específico que eles tenham desenvolvido, né? Porque geralmente está falando de comunicação fim a fim, de comunicação cliente-servidor, tá? Então, você sabe exatamente quem é a aplicação cliente, quem é a aplicação servidor, e você consegue programar como é que vai ser a comunicação entre elas, tá? Então, o DP, ele é o protocolo, de fato, usado para esse tipo de comunicação, quando a gente tem um stream de áudio, ou de vídeo, ou de ambos. É melhor ter qualidade mais baixa do que ter pausas, né? Essa é a ideia, certo? Não sei se é essa pergunta, se eu respondi, mas ter qualidade e ter
ter a confiabilidade e ter a rapidez, não sobre IP, porque o IP, que é a camada de rede, que aqui no final das contas faz as entregas, é uma camada não confiável, né? Lembra que ele foi feito para funcionar diante de situações de falhas, né? Então, se um pedaço do caminho falhou, os roteadores vão encontrar um outro caminho. Então, não tem estabelecimento de conexão. Quando não tem estabelecimento de conexão, é mais difícil você oferecer um serviço confiável, né? Até porque vai ter congestionamento, aí uns pacotes vão seguir por um caminho, outros vão seguir por outro, podem chegar desordenados. Então, o IP, ele não garante a confiabilidade. Eu acho que essa questão de selecionar a qualidade do vídeo não é se você vai usar TCP ou UDP, quantos pixels vão ter em cada quadro daquela imagem que você vai mandar. Então, se você está numa rede muito boa, né, entre o cliente e o servidor, então você pode escolher uma qualidade maior, que vai gastar mais largura de banda e vai requerer muito mais da sua rede, mas o serviço continua o mesmo, entende? Só que você está mandando quadros, em vez de você ter, sei lá, vou chutar, não é muito minha área não, 8 bits por pixel, você vai ter 128 bits para representar um pixel lá, alguma coisa nesse aspecto, assim, entendeu? Então, vamos lá. Qualquer coisa, falem. Então, aqui, né, as aplicações, essa camada de transporte também é importante a gente ressaltar que o ponto de acesso, né, para usar essa camada vão estar exatamente nas bibliotecas das linguagens de programação. Enquanto que o ponto de acesso para usar o serviço de rede é algo escondido no sistema operacional, como primitivas do sistema operacional, e mais para baixo até em drivers de rede e tudo mais, quando a gente chega aqui na camada de transporte, como o usuário desse serviço é a camada de aplicação, então essa camada tem que ser uma camada muito mais acessível para quem for solicitar o serviço dessa camada. Então, toda a biblioteca de todas as linguagens de programação modernas, né, vão ter essa possibilidade de você acessar o serviço da camada de transporte, tá? E isso vai sempre vir através de sockets, tá? Então, toda biblioteca vai ter a possibilidade de você criar sockets, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, certo? Então, como eu já falei, a gente vai focar mais no serviço orientado à conexão. O serviço não orientado à conexão, ele não vai fazer muita coisa, né? Ele não vai tentar arrumar algo errado que a camada de rede tenha, algum erro que tenha acontecido na entrega via camada de rede, ele não vai tentar consertar nada, enquanto que o serviço com conexão ele vai tentar consertar, né? Então, ele vai fazer o sequenciamento de mensagens, ele vai identificar congestionamento para tentar reduzir é, as transmissões, e aí não piorar ainda mais o congestionamento da rede. Então, tem um monte de coisas que o serviço com conexão, ele vai oferecer, tá? E aí existem umas primitivas, assim, teóricas de um serviço desse, né? Tem o listen, que é quando você imagina que... uma coisa importante que eu falei na aula passada e não falei hoje. Quando a gente fala da camada de rede, a gente tem um endereço de rede, né? Por exemplo, falando em TCP/IP mesmo, que é o que a gente usa na prática. O endereço de rede é o endereço IP, ou IPv4 ou IPv6, né? E aquele endereço de rede, ele vai identificar uma máquina na rede. Você, através do endereço de rede, você consegue chegar em uma máquina destino, certo? Mas quando você chega nessa máquina destino, você quer conversar com um processo, você quer conversar com uma aplicação. Quem já pagou SEO sabe que toda aplicação roda associada a um processo. Então, por isso que eu vou falar processo aqui, tá certo? Quando a mensagem chega numa máquina, ela é o endereço IP que é usado para chegar na máquina. Mas uma vez que ela chegou na máquina destino, ela tem que ser entregue a algum processo, que é o processo que está aguardando esperar aquela mensagem, tá? Então, nessa camada de transporte, a gente tem que criar um ponto de acesso para que esse processo consiga receber essa mensagem. E quando essa mensagem chegue lá, que exista algo que informe nessa mensagem, tem que ser entregue ao processo X. E na prática, a gente faz isso através de sockets, tá certo?
Então, essas primitivas que tem lá no livro, vocês depois podem estudar com um pouco mais de detalhe, mas é basicamente que um processo, ele vai ouvir um determinado, no caso aqui eu vou falar logo o que acontece na prática, uma porta, a gente chama de porta. Então, através daquele número, daquela porta, tá? Uma porta, ela só pode estar associada a um único processo. Então, quando a gente diz, o processo HTTPD está ouvindo a porta 80, a gente está dizendo que tem um servidor web que roda uma aplicação web, de um serviço web, e que está ouvindo a porta 80 naquela máquina, tá? E aí, os clientes, eles podem, através dessa primitiva connect, estabelecer uma conexão com esse processo específico que está ouvindo essa porta 80, certo? Eu não estou mais falando de uma conexão só de máquina a máquina, estou falando de um processo cliente, uma aplicação cliente, uma máquina origem, que vai tentar estabelecer uma conexão com a aplicação servidor numa máquina destino, tá certo? Depois que essa conexão é estabelecida, acho que eu tenho até uma coisa. Depois que essa conexão, o servidor ele pode negar, né, também, ou aceitar essa conexão. Depois que ele aceita essa conexão, então, o cliente e servidor trocam mensagens, certo? No final, quando o que precisava ser feito foi concluído, um dos dois vai solicitar o desconect, a liberação daquela conexão, tá certo? Quando a gente olha aquela figurinha, que eu acho que essa figurinha aqui, essa, né? Que a gente diz, aqui, essa camada de aplicação vai gerar uma mensagem, essa mensagem vai ficar vai ter um cabeçalho HTTP aqui, se eu estou falando dessa aplicação, né, desse protocolo HTTP, vai ter um cabeçalho com informações de controle e uma mensagem que é o payload, né, a carga útil. Essa mensagem vai ser passada para o TCP aqui. Esse TCP, né, que é o protocolo TCP, vai ter também o cabeçalho dele e vai ter a carga útil. A carga útil da camada de transporte é exatamente essa mensagem que veio da camada de aplicação. Essa camada de transporte vai também ter o cabeçalho e a carga útil e vai passar para essa camada de rede. Nessa camada de rede, a gente até estudou com detalhes, né, como é que é o formato, o que é que tem no cabeçalho de um datagrama IP. Ela vai acrescentar esse cabeçalho e a mensagem TCP, o segmento TCP que chegou, vai ser a carga útil dessa mensagem. E aqui, no nível de enlace, do mesmo jeito, né? Aquele datagrama IP vai ser a carga útil de um quadro aqui da camada de enlace para ser enviado, certo? Então, é só para isso ficar claro, né, que a gente tem aqui segmento, quando a mensagem na camada de transporte, na teoria, é chamada de segmento, tá? Então, a gente tem um segmento, que aqui a gente está falando de camada de transporte, com o cabeçalho do segmento, que é colocado pelo protocolo de transporte. Esse segmento aqui, essa mensagem aqui, ela vai ser a carga útil de um datagrama IP, ó. Então, o pacote IP vai ter o cabeçalho e a carga útil vai ser a mensagem que veio da camada de transporte. E do mesmo jeito, quando a gente fala da camada de enlace, a gente fala de quadros, então vai ter o cabeçalho do quadro e a carga útil, que é exatamente o datagrama IP, tá? Eles vão sendo empacotados quando eles vão descendo na pilha na máquina que envia, né, na máquina origem, e quando chega na máquina destino, isso vai ser desempacotado até chegar de novo na aplicação, tá certo? E aí, falando de sockets, né? Aquelas primitivas que eu falei, é, listen, connect, aquilo tudo ali é um pouco teórico, e sockets não é mais, deixa de ser teoria, tá certo? Socket é o que de fato é usado para estabelecer a conexão entre dois processos, geralmente um cliente e um servidor. Quando a gente fala que um é cliente e um servidor, é porque sempre é o cliente que vai começar a conversa, tá? Então, é preciso que o servidor tenha um endereço IP bem conhecido e que a gente saiba qual é a porta que ele está ouvindo naquele endereço IP para poder conseguir estabelecer aquela conexão, tá certo? Pode falar, Felipe.
Alô, tá escrevendo alguma coisa? Ah, sim, sim, é assim, tá? Então, o socket é o endpoint que você vai usar para comunicação entre os dois processos, tá certo? Quando a gente fala de socket, sempre vai ter uma biblioteca por trás. Eu até disse que vocês ficassem livres no trabalho de vocês, que eu passei prático, para usar a linguagem de programação que vocês quiserem, tá certo? Desde que entendam o que é que vocês estão fazendo, tá certo? Então, quando a gente quer que dois processos se comuniquem, a gente precisa criar um endpoint, né? Um ponto final de acesso, um ponto para que essa comunicação possa ocorrer, né? E aí a gente cria um socket, tá certo? Tanto na máquina, a máquina cliente, ela vai ter que saber se comunicar com a máquina servidora. Lá na máquina servidora, ela vai criar um socket que ela vai informar que tipo de fluxo vai ocorrer, que tipo de comunicação ela vai ter com os processos que desejam falar com ela, em que endereço vai estar, e que porta ela vai estar ouvindo. Então, isso tudo a gente faz a partir de uma biblioteca que oferece socket, tá? E a gente vai falar do TCP, que é o Serviço Orientado à Conexão, e depois, rapidinho, eu mostro um pouquinho de que o UDP é mais simples, porque não tem os passos de estabelecer a conexão, tá? Então, a primeira coisa é criar o socket, né? Eu preciso criar um novo ponto final de comunicação. Ponto final é endpoint, que a gente tanto fala, né? Quando a gente vai programar, especialmente no back. Então, quando a gente vai criar um socket, a gente precisa de alguns parâmetros. Aqui eu coloquei alguns que eu, que eu achei lá. O ChatGPT me ajudou muito a fazer essa parte prática. A gente pode dizer que eu vou criar um socket e eu tenho que dizer qual é o tipo de endereço de rede que eu vou usar, tá? Então, o IPv4 ainda é o mais usado, mas a gente já tem o IPv6, tá? Aqui é mais para comunicação dentro de um próprio sistema, porque esses sockets, eles foram criados há décadas, no Unix ainda, tá? Então, eles são usados até hoje. E aí, você pode ter comunicação entre processos dentro da mesma máquina, tá? E aí, você não precisa usar esses outros tipos de endereçamento de rede. Então, depois você vai definir o tipo de socket, que pode ser um stream para um fluxo orientado à conexão, tá? Não vamos pensar que aqui é um stream de vídeo, não, esse nome confunde, é mais para dizer que é um stream que eu quero uma continuidade nessa comunicação, assim eu vou precisar de sequenciamento, eu posso ver congestionamento, eu posso detectar perdas, então é mais nesse aspecto, tá? Eu posso dizer que é uma comunicação baseada em datagramas, ou seja, sem nenhuma interferência da camada de transporte para tentar tornar o canal mais confiável. Então, isso aqui é o tipo de comunicação quando o protocolo UDP vai ser usado, tá? E para comunicações de mais baixo nível, tem esse outro tipo aqui, certo? O protocolo geralmente vai ser o TCP ou o UDP, né? Mais comum que seja ele, um desses dois, mas existem outros protocolos de camada de transporte que podem ser usados. Uma vez que eu criei o socket, eu disse qual é o tipo de endereço, eu disse qual é o tipo de comunicação que eu vou ter, qual é o protocolo de transporte que eu estou usando. Agora, chega a hora de associar esse socket a um processo de fato, tá? Aí é essa primitiva bind que vai fazer isso. Então, essa primitiva bind, ela vai associar um processo a uma porta, tá? Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre essas portas, que é importante também no contexto de redes a gente entender. Mas toda vez, quando essa primitiva bind é chamado, vai ser um comando que você vai chamar no servidor, porque o servidor vai agora associar um processo a um endereço de rede, criando um socket, que é essa dupla, é IP mais porta, e esse processo está associado a esse IP e essa porta, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou criando aqui um socket de IPv4,
com esse tipo, que é stream, geralmente para TCP, e aqui eu estou conectando, ó, esse 00 é qualquer interface de rede que eu tiver, todas as interfaces de rede, qualquer mensagem que chegar por qualquer interface de rede, por isso que está o 00 aqui, que é para qualquer uma da máquina, eu estou associando a essa porta 8080, tá? Então, isso aqui não é uma aplicação, então essa aplicação, ela está associada a essa porta 8080 depois que esse comando é executado. Então, qualquer mensagem que chegar em qualquer interface de rede nessa máquina, onde essa aplicação está rodando, que é o servidor que está rodando, e que for direcionada para a porta 8080, vai ser entregue aqui nessa aplicação, certo? E depois, quando o servidor faz o listen, aí a gente diz que ele está ouvindo a porta 8080 nessa máquina, tá bom? E aí ele fica preparado para estabelecer conexões com clientes que queiram se comunicar com ele. Então, qualquer cliente, em qualquer máquina do mundo que conheça o endereço dessa máquina, que sabe que esse processo está ouvindo a porta 8080, pode usar a mesma biblioteca socket, só que lá do lado do cliente, para fazer um connect, estabelecer uma conexão aqui com esse servidor, certo? Aí um pouquinho mais de detalhes sobre as portas. As portas são identificadores numéricos, elas são 16 bits que são usados para representar a porta, tá? Então, como são 16 bits, vai de 0 até 65 mil e alguns números, 65, 535, tá? Foi estabelecido, vocês já perceberam que tudo que é da internet, né, tem que ser muito bem padronizado, muito bem estudado, muito bem especificado. Então, foi estabelecido alguns valores de portas que são chamadas portas bem conhecidas, tá? Depois vocês podem pesquisar. Da porta 0 até a 1023, né? Elas são as portas bem conhecidas, acho que são uns 10 bits, eu acho. Essas portas bem conhecidas, um usuário comum não consegue ouvi-las, não consegue rodar uma aplicação e fazer um bind nessas portas, tá? São portas especiais, de serviços específicos. Então, por exemplo, a porta 80 é a porta do protocolo HTTP, 443 do HTTPS, vocês já devem ter visto essas coisas. 22 de SSH, aí tem as portas de SMTP, acho que é 25, que é para a troca de mensagem de e-mail, enfim, então, existe toda a documentação de quais são as portas reservadas para que serviços, tá? Aí, por que é isso importante? Porque se eu tenho um cliente web que vai falar o protocolo HTTP, eu não preciso ficar, sei lá, vou ligar para quem escreveu o servidor, qual é a porta que ele vai ouvir? Não, em geral, o servidor vai ouvir aquela porta default daquele serviço, tá? E é aquela porta bem conhecida. Então, é mais nesse aspecto de você saber que tipos de serviços bem conhecidos, que portas que eles escutam para que os clientes o cliente web, ele já sabe que é porta 80. O cliente HTTPS, ele já sabe que é 443, tá? O cliente DNS, ele já sabe qual é a porta que o servidor DNS está ouvindo. SSH, já sabe qual é, né? Então, isso é para essa facilidade para estabelecer as conexões. Aí tem umas portas registradas de alguns serviços que foram ficando muito populares, né, também, tanto o Docker, MySQL, e tem outras portas que a gente chama de efêmeras, ou portas clientes, sei lá, algo assim, que são as portas que os clientes usam temporariamente. Porque a porta que o cliente está usando não importa, né? Se é ele que começa a estabelecer a conexão, ele sabe qual é o endereço dele, ele sabe qual é a porta que esse processo cliente está ouvindo, né? Quando a gente abre um browser, que vai ser a aplicação cliente, a gente não sabe qual é a porta que ela está ouvindo, mas ela tem alguma porta para ser um endpoint de comunicação entre o cliente e o servidor, né? E aí o cliente vai falar, ó, dentro daqueles quadros, daqueles cabeçalhos recebidos, vai vir a informação. Então, o servidor, quando vai responder, como primeiro chegou a informação do cliente, ele sabe qual é o endpoint que o cliente está conectado,
certo? Então, só o do servidor é que precisa ser previamente conhecido, por isso que tem essas portas bem conhecidas assim, e portas registradas, tá? Pronto, aí depois que o servidor está ouvindo ou depois que o servidor faz o bind na porta, né? Então o servidor tem um endereço IP, tem uma porta que está ouvindo associada ao processo dessa aplicação servidora, né? Então, depois disso, o servidor fica no listen, que é ouvindo. Eu estou à espera de conexões de clientes, tá? Quando o servidor está à espera de conexão do cliente e essas conexões vão chegando, o servidor vai atendendo uma por uma. Se ele tiver uma thread só, ele só vai atendendo uma por uma. E aí existe um backlog, aí é uma fila que a gente chama de backlog, e se chegarem muitas requisições de cliente ao mesmo tempo, elas vão ficar nessa fila para poder serem atendidas uma a uma pelo servidor. Se esse backlog encher, essas requisições são perdidas, tá certo? Então, quando o servidor fica em listen, as bibliotecas, elas até permitem que a gente diga qual é o tamanho do backlog, e aí essas requisições que vão chegando simultaneamente ficam no backlog e o processo do servidor vai pegando desse backlog as requisições para ir atendendo, e nesse momento ele pode iniciar várias threads, né, um pool de threads aí para ir atendendo essas requisições, tá? Depois que o servidor está em listen, né, ele está em listen, tem um backlog que ele pode usar, as aquisições vão chegando. Quando chega uma requisição ó, do cliente, vai ser um connect, que a gente está falando de um protocolo que estabelece conexão, certo? Aí, quando o servidor, ele já fez o socket para dizer qual é o tipo de endereçamento, já fez o bind dizendo qual é o IP, qual é o endpoint mesmo, né? E qual é a porta, ele está ouvindo nesse endpoint, aí o cliente faz um connect nesse endpoint. Aí ele vai fazer um connect e vai mandar um pacote SYN nesse connect, ó, para um servidor que está em listen. Isso aqui é o que se chama de three-way handshake, é o aperto de mão em 3 vias para estabelecimento de uma conexão TCP, certo? Aí, ó, o servidor já fez o socket, o cliente agora fez o connect, ó. Ele fez um connect de servidor.com na porta 8080. Isso aqui vai ser convertido em um endereço IP. Minha filha está dando aula. Não, não existe não. Esse endereço aqui vai ser convertido no endereço IP, né, para poder fazer essa conexão. Quando chega, connect, que chega na máquina, aí encontrou a máquina através do IP, e aí depois vê essa porta 8080, quem está ouvindo é o, é o servidor, né, então o servidor recebe esse sim aqui, através desse connect do cliente, tá? Porque o servidor já tinha feito o socket bind listen, né? Aí agora o cliente criou o socket dele e fez um connect para mandar esse estabelecimento de conexão, pedir o estabelecimento de uma conexão. O servidor vai receber isso, vai processar, ele pode aceitar ou não, né? Quando o servidor aceita, ele manda esse accept, e aí ele vai tirar aquela conexão da fila, porque quando o cliente manda o connect, ele vai para a fila, né? Aí o servidor vai pegando da fila as conexões. Então, o servidor pega, aceita, manda o accept com um sim, accept aqui para o cliente, certo? E depois o cliente internamente manda um ACK de acknowledgement, que é de reconhecimento, e que ele reconhece que a conexão foi estabelecida. Então, o servidor deu um accept, né, aceitou a conexão, e agora ele reconhece agora que agora eles têm uma conexão estabelecida, e por isso que é em 3 vias, né, porque tem um sim, o ACK do sim e o ACK final, certo? Aí só depois dessa troca de mensagens é que a conexão está estabelecida e o cliente pode
enviar as requisições do que ele quer, que aquele serviço que está ouvindo aquela porta, nesse caso aqui, 8080, o que é que ele quer que ocorra, tá? No final, qualquer um dos dois pode encerrar a conexão com o disconnect, tá certo? E aí, aqui tem o three-way, né? O cliente cria um socket e o servidor cria um socket. O servidor faz um bind para associar esse processo servidor com uma porta específica, né? Com endereço e porta, para que quando as mensagens cheguem naquele endereço IP e naquela porta, seja entregue esse processo. Depois fica à espera de pedidos. Quando o cliente quer conversar, ele faz um connect para mandar uma mensagem sim. O servidor, quando ele processa a mensagem que ele recupera da fila do backlog, ele dá um accept, enviando um SYNAC. Internamente, o cliente confirma esse estabelecimento de conexão com a ACK final, e depois eles vão ficar trocando mensagens com essas primitivas send receive, e essas palavrinhas aqui vocês vão encontrar nas bibliotecas das linguagens de programação, quando vocês forem programar com sockets, tá certo? E no final, eles encerram a chamada, né, com esse disconnect, tá? Essa chamada disconnect. Quando a gente fala de uma camada de transporte que não estabelece conexão, então, ela é mais simples, o DP vai funcionar mais assim, tem o socket, não tem aquele three-way handshake que a gente viu, certo? Então, vai criar o cliente e o servidor vão criar o socket, o servidor vai ter que fazer o bind para ficar ouvindo, porque quando o cliente manda, ele manda para aquela porta, para aquele IP, para aquela porta, né, que é o endpoint que o servidor está ouvindo, e aí o cliente vai mandando mensagens com o send to, o servidor vai recebendo com o receive from, quer dizer, os dois, né? Com essas primitivas aqui, e no final, eles podem encerrar essa conversa de alguma forma. Esses encerramentos são importantes para que o sistema operacional apague das suas tabelas de controle de conexões, as informações sobre aquela comunicação, porque isso tudo fica registrado, tá? Então, se você não faz esses close, esse disconnect, você pode ter um acúmulo de informações lá no sistema operacional sobre comunicações que nem existem mais, né? São vazamentos, e vai chegar um momento que os limites do SO, você chega naquele limite e você não consegue mais estabelecer novas conexões. A mesma coisa que acontece com arquivos. Quando você esquece de fechar arquivos, é uma aplicação que abre muitos arquivos, você nunca fecha, chega uma hora que você não pode mais abrir arquivo, porque chegou no limite da quantidade máxima de arquivo que o sistema operacional permite. Tá? Então, assim, essa parte de socket, de você entender o que é uma porta, de você entender que é na camada de transporte que a gente faz a associação entre o processo, a aplicação e o software de rede, que vai permitir que as máquinas se comuniquem via rede, isso acho que é o mais importante da gente entender aqui nessa camada de transporte, tá certo? E isso é feito via sockets. E acredito que vai ser feito via sockets por muito tempo, certo? Quando a gente está falando, só para terminar e deixar claro, quando a gente está falando de um serviço confiável de camada de transporte, então esse serviço, ele vai oferecer uma camada para tentar trazer uma certa confiabilidade, especialmente, que é especialmente importante quando a gente tem uma camada de rede não confiável, como o IP. Né? Então, lembra que a gente falou que pacotes podem se perder no caminho, nunca chegar, ou pode ser que uma camada faça retransmissão, o pacote chegue duplicado. Os pacotes podem chegar em ordem trocada, né? Então tem um monte de coisas que podem acontecer porque o serviço de rede não é confiável. E aí, quando a camada de transporte estabelece conexão, ela oferece 3 serviços muito importantes aqui, que são esses 3 aqui, ó. Só que a gente não vai chegar em detalhe de como é que ela faz isso, tá? A gente só precisa saber que isso é feito quando a gente está falando de uma camada de transporte que estabelece conexão. Então,
ele faz a detecção e retransmissão de pacotes perdidos. Então, a entidade de transporte, ela vai dizer, tem uma mensagem que não foi, que não chegou no destino, eu vou enviar de novo, tá? Então, vai retransmitir isso. Se por acaso a entidade de transporte receber mensagens duplicadas, né? Uma camada acha, quer dizer, sei lá, o servidor, ou o cliente, ou o servidor, acha que aquele não foi enviado e retransmite, mas no final era só porque a rede estava muito lenta, e chegaram dois pacotes iguais, duas mensagens iguais do outro lado da comunicação, né? Então, isso é mensagem duplicada. Ele tem que detectar, tanto quando a mensagem está duplicada, quando está faltando alguma coisa, tá? E ordenar, né, essas mensagens quando elas chegam de forma desordenada. Então, imagine, então dá para entender bem porque quando a gente tá mandando áudio ou vídeo, não é bacana esse tipo de serviço, porque existe um custo associado a esse controle de detectar congestionamento, de retransmitir, de detectar que faltou algo, de detectar que veio duplicado, né? Então, isso causaria umas pausas na transmissão, e isso não é bacana para determinados tipos de aplicação, né? O que acontece é que eles usam eles usam DP para essas aplicações de transmissão de áudio e vídeo, mas na máquina cliente existe um buffer, né? Como se fosse o servidor começa a transmitir coisas e o cliente não mostra de cara, ele armazena nesse buffer para ele ter como se fosse um plano, caso algo atrase, dê ruim, ele tem um buffer onde ele consegue ficar mostrando para o cliente, né? O que precisa ser mostrado, mesmo que a rede passe um tempo muito ruim, né? Claro que tem um limite, quando o que estava nesse buffer termina de ser apresentado para o cliente, não vai ter o que ser apresentado caso o servidor, caso tenha algum congestionamento mais grave entre o cliente e o servidor, né? Vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Porque eu só planejei isso mesmo para a gente. E vocês fazerem a atividade prática de vocês.